A justa homenagem a cada um. Conta o seguinte relato que, na casa do meu avô materno, havia na sala de jantar um quadro muito bonito. Uma mesa. E bem no centro da mesa estava o Papa, que dizia: "Eu sou um e único." Ao lado direito do Papa havia a imagem de um rei, que falava: "Eu sirvo a este único." Ao lado esquerdo do Papa estava um médico, que dizia: "Eu cuido da saúde dos dois." Junto ao rei, um advogado, que dizia: "Eu defendo a causa dos três." Mais adiante, tinha uma professora, e ela exclamava: "Eu ensinei o ABC aos 4." E apareceu um vigário, e este dizia: "Eu batizei os 5." E por baixo da mesa estava um lavrador, que dizia alegre e satisfeito: "Eu sustento a todos vocês com o meu trabalho." Meu irmão, minha irmã, quantas vezes não se dá a cada um a assistência e o valor que cada um merece. Não é verdade? Você está de acordo com isto? Eu fico por vezes refletindo: onde está a sabedoria que nós perdemos com o conhecimento? E onde está o conhecimento que perdemos com as informações? E onde está o juízo dos homens que nós perdemos ao negarmos a onipotência de Deus? Meu irmão e minha irmã, estamos em perigo porque queremos. Nos pomos em perigo, em risco, à beira do precipício da vida, simplesmente porque esquecemos o que nos é essencial, o que nos é óbvio. Simplesmente porque esquecemos o trivial, coisa mais comum e verdadeira, mais simples. O que acontece conosco? É uma boa pergunta. Por que a gente vai se distanciando exatamente daquilo que nos alimenta, daquilo que nos mantém saudáveis, daquilo que nos dá felicidade, daquilo que é a meta, razão do nosso existir? Que loucura foi essa na qual enveredamos, minha gente? Enveredamos numa estrada ruim, quando a gente está com todas as indicações e sinalizações da boa estrada. A estrada ruim é aquela que logo ali estará interrompida por grandes grotões, por grandes aberturas que foram feitas, e que qualquer um que se arvorar a ir adiante vai cair naquele precipício. Essa é uma estrada ruim. Imagine uma grande região, uma grande obra em construção, um grande vale foi aberto e ali chegou uma estrada que foi interrompida porque aquele vale passou como um T cortando ali, e está se dizendo: estrada interrompida, estrada perigosa, atenção, cuidado, volte. E a gente tem um asfalto inteiro para ir, cheio de sinalizações, com tudo indicando. Por que a gente entrou naquela estrada? Eu me pergunto. É curioso. E a gente se lembra. A cena é realmente magnífica. Na casa do vovô, naquela sala, onde a gente imagina ali a Santa Ceia, onde a gente imagina outros quadros que nos remetem sempre a Deus, a Santa Padroeira, que as nossas casas dos nossos pais e avós
sempre com muita sacralidade conservaram os símbolos religiosos. E eu até pergunto quais casas hoje têm conservados os símbolos religiosos. Se não, por favor, já tome a primeira providência. E aí o relato nos diz que bem no centro da mesa estava o Papa. Ou, quando a gente fala centro da mesa, você senta, imaginei ali o Papa à frente, na parede, a figura central, a foto principal do Papa. Ao lado do Papa estava a figura do rei. A gente imagina alguns desses países por aí, onde havia monarquia. Eram tempos passados, imagino isto. E aí estava o rei, que falava, eu sirvo a este único. E o Papa, com a frase lá, debaixo do nome dele, eu sou um e único. Realmente a Igreja Católica só tem um Papa. Ele é único, não é? E o rei, ao lado dele, eu sirvo a este único. Sim, porque sempre foi essa relação da Igreja com a monarquia, com o Estado. Um reconhecimento, um respeito enorme. Ao lado esquerdo estava um médico que dizia, eu cuido da saúde dos dois, isto é, o médico com a ciência, com a graça que Deus lhe deu, dizendo, eu sirvo aos dois, eu sirvo ao rei, eu sirvo ao Papa, assim como eu sirvo também à pessoa comum, aquele súdito. E aí a gente fica imaginando, junto ao rei, um advogado que diz, olha, eu defendo a causa de todos eles. Cada um, gente, cada um, no seu lugar, fazendo o mundo funcionar bem, fazendo aquilo que lhe é atribuído com a sua importância devida. Você imagine, o Papa precisa de médico, claro. O médico precisa de advogado, sim. O médico precisa do Papa também, para ser aquela figura que o conduz aos caminhos de Deus, como uma figura do representante de Cristo na terra, que nos ensina os caminhos do céu. Está tudo muito certo até aí. Aí aparece uma professora naquela mesma sala e eu ensinei o ABC aos 4. Olha que coisa magnífica. Nós estamos exatamente na semana em que a gente está recordando hoje o dia do médico, tivemos o dia da professora recentemente. E depois aparece um padre que diz, eu batizei os 5. Quem é que pode fazer isso? Um padre. Hoje tem também a figura do diácono permanente, mas está ali, é a ordem, alguém que recebeu a ordem, o sacramento da ordem, para fazer aquilo. Aqui foi mencionado o padre. Eu batizei os 5. Olha só. Gente, o médico não poderia batizar. Não está nas atribuições dele. Nem um advogado. Não é? E depois aparece também naquela mesma sala e mesa um lavrador que dizia alegre, satisfeito. E aqui eu menciono a alegria do homem do campo, a alegria da pessoa que vive na roça, nas zonas rurais, que trabalha com a terra. E aqui diz, ele dizia alegre e satisfeito, e eu sustento a todos vocês. Dá pra gente agora, onde está, levantar a cabeça. Se você estiver no carro, no trânsito, olhar para um lado, olhar para o outro. Veja as pessoas que estão agora trafegando assim como você. Cada uma delas ali tem uma importância linda, tem uma tarefa linda, que está cumprindo agora, nesta hora, provavelmente. Você que está agora aí em qualquer ambiente de trabalho, olhe para cada um desses seus colegas de trabalho aí. Cada um deles ali sabe fazer algo precioso. Consigo imaginar agora tantos ambientes, você me escutando agora. Mas é você mesmo, aí nesse ambiente onde você está, consegue enxergar alguém? Visualmente, consegue enxergar agora alguém? Olha para aquela pessoa, aprecia o dom, a graça que Deus deu a ela e valorize também, agora dentro do seu coração, não precisa falar nada, mas valorize aquilo que ela faz para te servir e que te serve, que te ajuda a você cumprir a sua tarefa. É precioso isso. Quantas vezes nós não damos a essa pessoa, ao dom que ela tem, o devido reconhecimento? Um exemplo, quantas vezes o nosso lavrador, o homem do campo, quem trabalha na roça, o agro, quantas vezes é até desvalorizado, criticado, humilhado. Quantas vezes o homem do campo é humilhado? E olha, a maioria de nós, brasileiros aí acima dos 30, 40 anos, foi criado
por pai e por mãe do campo. Sempre me vem à mente, gente, um episódio de um filho que o pai lá na roça, lá no interior do estado, mandou ele estudar na cidade. E ali de sol a sol, aquele pai todos os dias na roça, quando não tinha chuva, ficava esperando bom tempo. Mas ali, de sol a sol, todos os dias, por anos a fio, juntava o dinheirinho e ia pagando o estudo do filho lá na cidade. E aquele filho se tornou o quê? Médico. E aí no dia da formatura, o pai dele vai para a formatura. A mãe já tinha morrido. Mas aquele velhinho que passou a vida inteira na roça, trabalhando duro para pagar o estudo. E olha que pagar curso de medicina, você sabe que é caro. Aí aquele pai resolve fazer para o filho uma surpresa. Ele pegou o mesmo paletó que ele tinha se casado. Era um paletó de estopa. De estopa. Quem é da roça sabe o que é isso. Ele colocou o único sapato que ele tinha, era um butinão. Saiu de casa cedo naquele dia, pegando ônibus, até chegar à cidade. Chegou, foi acolhido lá no lugar que estava combinado com o filho e apareceu justo na hora lá da formatura, da festa de formatura, quando de longe o filho olha para o pai e vê ele no meio de todos os colegas ali na formatura, aquele ambiente bonito, aquele salão chique, aquelas coisas todas. Quando ele olha para o pai e vê o pai com aquele paletó de estopa e um butinão, ele ficou com vergonha do pai. Vergonha. Ele de longe olhou de um jeito reprovador para o pai, se aproximou, olhou o pai de cima a baixo, como quem diz assim: o senhor veio desse jeito? E se afastou e deu as costas para o pai. Aquele velhinho voltou para casa, para a roça, lá para o interior, para o sítio onde ele morava. E os anos se passaram e aquele filho nunca lhe deu nenhuma satisfação, nenhuma palavra de gratidão. Quando ele estava para morrer, um dos vizinhos foi por lá, ele já de cama, e ele pediu ainda um favor ao vizinho. Disse: olha, se algum dia meu filho aparecer aqui, diga para ele que eu lhe perdoo. E quero que ele saiba que naquele dia eu fui vestido com a roupa do meu casamento, em homenagem também à mãe dele, que não estava mais aqui, para mostrar que nós dois estávamos ali, naquele dia, nos alegrando com a formatura dele. E que aquele era o único jeito que eu tinha de me vestir para ir na formatura do meu filho. Diga para ele que eu lhe perdoo. Não carrego nenhuma mágoa, não. E aquele velhinho morreu daquele jeito. Não se tem mais notícia do que aconteceu, se algum dia aquele filho ingrato apareceu, soube da história. Meu irmão e minha irmã, que valor nós damos ao outro, à pessoa do outro? Que valor nós damos a quem se sacrifica por nós, se sacrificou, chorou por nós, suou por nós, sofreu por nós? Para cada pessoa que você tem agora no seu horizonte, eu estou olhando para o Marquinho aqui, eu estou olhando para o Ianzinho, certamente cada um deles ali tem histórias de dívida com alguém, com o pai, com uma mãe, com um tio, com um vô, seja com quem for, com um amigo. Todos nós temos uma história de dívida com alguém que fez algo por nós. É ou não é, meninos? Que valor a gente dá a essas pessoas? Mas para qualquer pessoa que você olhar nesse instante, onde você está aí agora, não sei onde você está, essa pessoa tem uma história. Alguém sofreu, suou, chorou por ela. Ela vale muito por isso, pelo sacrifício de alguém, pelo amor de alguém, mas ela também vale pelo dom hoje, pelo talento que Deus deu a ela e que me ajuda
e que te ajuda a sermos quem somos, a fazer as coisas que a gente faz. Igual aqui, olha. O Papa, que estava ali em nome de Deus, sendo o representante de Cristo, para fazer um bem na terra. O rei, que obedecia ao Papa, que servia ao seu povo, para ser um bom rei, obedecer ao Papa, que por sua vez fala em nome de Deus. Um médico que, olha, serve a todos, ao rei, ao Papa, e que está ali para servir também ao povo. Portanto, ele também faz o que faz em nome de Deus. Um advogado que faz o que faz, mas que precisa de médico, que precisa que precisa de Deus, que precisa obedecer a alguém, que seja uma autoridade, que for. A professora, que por mais valorosa que seja, valiosa que seja, como é valoroso um advogado, como é valoroso um rei, mas todos vamos percebendo que a gente existe para servir um ao outro e para reconhecer o valor um do outro. O padre, e assim por diante, gente. No fundo, eu termino aqui com esta frase de T.S. Eliot. Thomas Stearns Eliot foi um grande poeta, um crítico da língua inglesa, um dos representantes mais importantes do modernismo. Esse senhor chamado T.S. Eliot disse assim: onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento e onde está o conhecimento que perdemos com a informação? A gente vai ficando sabido e se acha melhor que os outros. Esse é o problema. É a síntese. A gente vai ficando sabido, alguns outros endinheirados, e se acha melhor que os outros. Desculpa. Atestado de óbito assinado por você, é o seu atestado de óbito assinado por você quando você se sente sabido e se endinheirado, por causa disto, também melhor que os outros. Você assinou seu atestado de óbito. E cuidado, o inferno está perto. O céu também está. Mas o inferno está perto de quem assim se considera mais, melhor, mais sabido do que os outros.